Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Este é o 6º episódio de Pergunta à Cris. Então, para começar, o meu nome é Cristina Figueira, eu sou especialista em Medicina Natural e Integrativa e estou aqui para te ensinar como cultivar uma imunidade guerreira nos teus filhos, livre de químicos, com resultados nas primeiras semanas. Todos os dias eu recebo inúmeras perguntas nas redes sociais e resolvi criar esta rubrica para poder responder a estas perguntas. São perguntas de mães como tu que querem ter filhos mais saudáveis, mais naturais, independentes das bombas respiratórias, sem ter que ir para o hospital a toda a hora, sem idas constantes aos médicos, medicamentos químicos, etc, etc. Então, aqui eu venho partilhar algumas perguntas, algumas respostas a essas perguntas, para que tu possas então ter alguma clareza neste processo e para que nunca te sintas sozinha nesta caminhada de cultivar filhos com uma imunidade guerreira. Antes de começar, quero-te pedir algo muito importante. Partilha este vídeo, partilha com mães, com amigas tuas, no grupo da escola dos teus filhos, partilha com quem te fizer sentido. Tenha certeza que mais tarde alguém te vai agradecer muito por isso e tu estás a partilhar amor. É muito bom ter acesso a este conteúdo e vai clarificar de certeza perguntas de mais mães que, tal como tu, têm as mesmas questões na criação dos seus filhos. Se ainda não o fizeste, subscreve aqui o canal e clica no sininho para seres notificada cada vez que eu entrar no ar ou que houver um novo vídeo aqui, ok? Então, a nossa primeira pergunta, vamos lá. Como curar a bronquiolite? Então, a bronquiolite ela é uma infecção dos bronquíolos. Os bronquíolos são os terminais dos brônquios no pulmão. É como se fosse o ramo de uma árvore, em que o tronco principal será o brônquio e depois os bronquíolos são as ramificações, ok? A bronquiolite é uma doença que começou a surgir mais recentemente, não é uma doença que exista há muito tempo, não é muito antiga. E ela tem várias origens, sendo que a origem mais comum é o vírus sinicial respiratório. Este vírus causa sintomas ligeiros, como se fosse uma constipação. A maioria das crianças vai tê-lo até aos 2 anos, ok? Mas não necessariamente a criança que tem este vírus terá uma bronquiolite, ok? Então, muitas vezes a bronquiolite acontece pela ação deste vírus, mas também pela ação deste vírus a criança pode ter apenas sintomas mais ligeiros. A bronquiolite também pode acontecer por outras causas que não este vírus, seja qualquer vírus ou inflamação respiratória que vai inflamar também os bronquíolos. E isto pode acontecer quando a doença se complica, ou seja, quando ela não é tratada convenientemente, rapidamente e quando o sistema imunitário da criança é baixo, muitas vezes há este tipo de complicação como a bronquiolite. Na NHS do UK, que é um site estadual que tem informações sobre as doenças, sobre a saúde, é a maior referência de saúde no UK, nhs.uk, reforçam que este vírus pode ser tratado em casa. Portanto, o vírus sinusial respiratório pode ser tratado em casa, porque muitas vezes não vai evoluir para bronquiolite. São apenas sintomas ligeiros, como uma constipação qualquer, ok? Recentemente, por causa do uso das máscaras, do distanciamento social, de todas as desinfecções, os contágios eles foram adiados. Então agora espera-se que haja muito mais casos de vírus respiratório sinicial, ok? Portanto, devemos contar com mais bronquiolite também, ok? Nos casos em que os sintomas agravam para bronquiolite, mesmo não sendo por causa deste vírus,
há uma evidente dificuldade respiratória com pieira. Portanto, é fácil de identificar. A criança tem dificuldade em respirar, normalmente vê-se uma covinha aqui e no peito, que tem a ver com o esforço respiratório da criança, e há pieira, que é aquele barulho da respiração que às vezes chamam os gatinhos, ok? A bronquiolite só deve ser tratada com acompanhamento profissional, mesmo que seja com homeopatia, e o tratamento deve ser iniciado rapidamente, ok? Muitas vezes, quando os sintomas evoluem desta forma, vai ser necessário procurar um hospital, porque a criança já pode precisar de auxílio respiratório, precisa de ser monitorizada e então aí a melhor forma é realmente o tratamento hospitalar, ok? O que é que nós podemos fazer? Evitar a evolução. Evitando a evolução, basicamente tu estás a evitar a bronquiolite, estás a evitar a complicação e, portanto, não permites que os sintomas evoluam e que surja o caso de bronquiolite. O melhor a fazer é realmente aplicar os pilares do método de imunidade guerreira para que a criança, no caso de ter uma inflamação respiratória, já tenha um sistema imunitário fortalecido e possa ultrapassar esta inflamação sem agravar para uma bronquiolite, ok? Também é importante ter conhecimentos para se poder usar tratamentos naturais, não ser naquele momento que tu vais à procura de uma solução, de uma ajuda. Já saber e já ter em casa os tratamentos que são necessários para poderes ajudar o teu filho num caso assim. Tu consegues tratar uma inflamação respiratória sem agravar. Nos casos que eu acompanhei, nenhuma criança evoluiu até à bronquiolite. Portanto, eu posso dizer que nunca tratei um caso de bronquiolite justamente porque nunca chegamos até tão complicado, digamos assim, porque, primeiro ponto, os sintomas são tratados logo desde o início e, segundo ponto, a homeopatia apoia o processo natural do sistema imunitário. Portanto, o tratamento vai prevenir as complicações nestas duas frentes. Então, é natural que as mães que estão na imunidade guerreira já tenham o conhecimento, os tratamentos naturais em casa e a capacidade de decisão de tratar um vírus ou uma inflamação respiratória sem que evolua para uma bronquiolite. Então, a nossa segunda pergunta: como habituar as crianças a comerem legumes e verduras? Então, as crianças normalmente rejeitam os legumes e as verduras porque o seu intestino tem bactérias que se alimentam de outros alimentos. Estas bactérias são patogénicas, ou seja, são causadoras de doença. E, portanto, pode ter acontecido que o teu filho, conforme ele ia rejeitando alimentos, tu ias deixando de lhes oferecer, ou tu ias oferecendo menos vezes, ou ele nunca os comia simplesmente. E podes até ter continuado a oferecer os vegetais e ele ter começado a rejeitar a maioria dos alimentos e ir resumindo a sua alimentação cada vez a menos alimentos. O mais importante nesta questão é que não dá simplesmente para querer começar a oferecer vegetais, verduras à criança e tentar convencê-la, tentar falar com ela e dizer que são bons, que lhe fazem bem, porque há um processo muito mais inconsciente, que é este das bactérias no intestino da criança, que é muito subliminar, e estas bactérias elas enviam verdadeiramente impulsos para os nossos neurónios e pedem aqueles alimentos, ou seja, elas estão lá a gritar com a criança, a pedir aqueles alimentos que as vão nutrir e que são normalmente os farináceos, os cereais, as batatas, as bananas e produtos açucarados, ok? Então, como é que eu vou contrariar isto se não vai ser a falar? Perguntas-me tu e perguntas muito bem. Para contrariar isto, nós vamos começar por retirar da alimentação da criança todos os alimentos que se transformam em açúcares simples no intestino. E vamos começar a oferecer
vegetais, ovos, carne, peixe, oleaginosas, sementes, tudo alimentos muito densos em nutrientes. E cortar com açúcares compostos, açúcares simples. Portanto, as massas, arroz, cereais, tal. Ok? E o açúcar, claro. As especiarias e as ervas aromáticas são todas saudáveis para as crianças. Portanto, podem ser usadas, podem ser oferecidas dentro do gosto e do conforto da criança. Há crianças que não gostam, por exemplo, de picantes, de pimentas, há outras que são menos sensíveis e até gostam. Então, dentro do conforto da criança, nós podemos usar tudo isto. Normalmente, as crianças gostam das ervas aromáticas e das especiarias que a mãe gosta, porque enquanto estavam na barriga da mãe e enquanto mamaram, habituaram-se a estes sabores. Ok? Então, oferece vegetais, começa pelos vegetais que a criança já aceita e vai aumentando, mas sempre oferecendo aquilo que a criança já aceita e acrescentando mais e mais e mais, ok? E nunca desistas de um alimento, não ofereças outra alternativa. Deixa aquilo que tu ofereceste é a refeição, ok? Deixa que seja a criança a rejeitar alguma coisa, comer o resto, mas não separes os alimentos, não ofereças uma alternativa só porque a criança está a rejeitar aquela refeição. Então, também não deves insistir, ok? Com naturalidade, comer com a criança, aceitar que ela não coma, que ela saia da mesa quando quiser, que ela volte daí a pouco se ela quiser, e se ela não comeu nada da refeição, próxima refeição ou próxima vez que ela pede comida, oferecer a mesma coisa. Outra coisa muito importante em relação à seletividade das crianças é a sopa. A sopa ela deve ser substituída por vegetais inteiros, cozidos ou cozidos a vapor, salteados, de forma a que a criança possa começar a associar o aspecto do vegetal ao sabor que ele tem, à cor e ao cheiro, ok? Desta forma, a criança vai conseguir começar a associar os aspectos, as cores, os cheiros à sensação que aqueles alimentos causam no seu corpo. Isto é muito importante, porque isto é o tal do instinto, ok? E o instinto faz falta para nós sabermos alimentar-nos. Nós é que já o perdemos, porque consumimos alimentos processados, modificados, sopa, coisas completamente descaracterizadas e ao mesmo tempo também porque consumimos uma alimentação incorreta que modifica as nossas bactérias. Mas o instinto recupera-se desta forma, conhecendo os alimentos. E para os conhecer, a criança, quando está a comer, precisa de vê-los, ok? Precisa de cheirá-los, precisa de saber qual é a textura dentro da sua boca, qual é o paladar e associar isso com a sensação corporal que ela tem. E assim ela vai reativar o seu instinto sobre a alimentação. Aos poucos, nós vamos introduzindo cada vez mais e mais vegetais em cada refeição. A carne, o peixe e os ovos, se faz parte da vossa cultura alimentar, devem ser incluídos em todas as refeições, ou quase todas, principalmente os ovos, que são um alimento super completo, ok? A carne e o peixe e tudo o que tu consomes em casa devem ser sempre de origem biológica, mas os ovos é super importante que sejam e é super importante ter ovos na alimentação da criança, ok? E sempre oferecer 1 ou 2 vegetais que a criança gosta e aumentar a variedade daqueles que antigamente eram rejeitados. No início, as crianças reclamam, ok? É normal elas reclamarem, ficarem descontentes, não quererem aquela refeição, não quererem aqueles vegetais, ok? Mas é importante entender que são as bactérias dentro do organismo da criança a falar e a dizer que não querem aqueles alimentos. E este descontentamento, gradualmente, ele vai passando e a criança torna-se muito mais aberta a mais alimentos, mais vegetais, alimentos saudáveis e uma alimentação muito mais colorida e nutritiva. Vamos à nossa terceira pergunta.
Porquê é que a minha filha tem olheiras pretas e porquê é que tem muita gripe constantemente? Então, é importante olhar para estes dois sintomas em conjunto e não separar, como habitualmente se faz, ok? As olheiras são indicadoras de problemas de sono e de alimentação. E também a sobrecarga dos órgãos internos causa um pouco dessas olheiras escuras, ok? Para uma criança com este problema e também com gripe constantemente, então ela demonstra baixa imunidade, ok? E é uma consequência dos mesmos hábitos de vida, de mau sono e problemas de alimentação e sobrecarga dos órgãos internos. Além disso, pode haver também alguma toxicidade no ambiente da criança e no seu organismo, ok? Então, para uma criança com estes problemas, o mais importante é que tu possas seguir os passos do método de imunidade guerreira, porque cada um deles está pensado para melhorar os hábitos de vida, desintoxicar o organismo e eliminar as causas da doença, também melhorando a alimentação, entre várias outras coisas. Ok? Então, quando a inflamação é muito recorrente, ela pode tornar-se crónica, ou seja, para sempre. E, portanto, é importante começar, assim que tu vês que há um problema, para evitar que isso aconteça, para evitar esta inflamação recorrente e estes sinais inflamatórios, que basicamente é uma inflamação constante do organismo, ok? Então, por norma, a alimentação instintiva produz resultados muito rápidos, muito impactantes. Tu podes ver desde as primeiras semanas esses resultados e, ao implementar os protocolos de alimentação, tu vais perceber quais os alimentos que a criança tolera bem e lhe fazem bem e quais os alimentos que a podem estar a adoecer. Por vezes, não se trata de uma alergia nem de uma intolerância alimentar, mas sim o impacto dos alimentos na flora intestinal. E, portanto, mesmo que tu fosses fazer testes de intolerâncias, de alergias, provavelmente até não daria nada, ou daria apenas algumas coisas, mas com os protocolos de alimentação instintiva, tu consegues perceber realmente quais os alimentos que impactam negativamente o organismo da criança e quais os alimentos que são saudáveis para ela, ok? Fica muito simples perceber isto, eliminar temporariamente estes alimentos até que o intestino da criança vai recuperar a sua integridade e tu começas a ver desaparecer estas questões das olheiras, das gripes recorrentes, eventualmente algumas outras questões que tu nem incluíste aqui nesta pergunta, ok? Então, antes de eu passar para a próxima pergunta, queria-te pedir para fazer aqui um like neste vídeo, se ainda não fizeste, e subscrever e clicar no sininho, se também ainda não fizeste isto, porque isto ajuda-me a produzir mais conteúdo relevante para ti, para todas as mães, e trazer sempre aqui estes assuntos altamente valiosos para nós. Então, a quarta pergunta: como diminuir a ansiedade nas crianças? A ansiedade da criança, em muitos casos, ela vem da ansiedade da mãe. Com isto não quer dizer que não tem solução, muito pelo contrário, é simples até de resolver, mas o tratamento deve começar na mãe. Então, como é que vamos fazer isto e como é que isto funciona? No programa Imunidade Guerreira nós temos um bónus, que é o Cura a Tua Ansiedade, que é justamente para a mãe poder lidar melhor com a sua própria ansiedade e dessa forma ela ajudar os seus filhos demonstrando um comportamento mais tranquilo e mais seguro, ok? Tu podes estar a pensar, mas eu não falo com os meus filhos sobre os meus pensamentos de ansiedade, eu protejo-os e guardo esses pensamentos só para mim. Não tem muita diferença, ok? As crianças vivem num estado alterado de consciência e nesse estado alterado de consciência elas partilham o campo do pensamento com a mãe. Portanto, elas têm acesso aos nossos pensamentos. E mesmo não verbalizando, mesmo não dizendo, a criança está a ouvir aquilo que nós pensamos e está a entender o nosso remoinho mental, ok?
Então podes testar isto até. Se começares a pensar repetitivamente numa coisa, na presença dos teus filhos, por exemplo, uma ação, eles vão acabar por fazer exatamente aquilo que tu estás a pensar, ok? E isto interfere com a energia vital da criança, porque é como se a criança não conseguisse entrar no seu fluxo habitual de funcionamento. Ela está a levar com toda esta ansiedade, com estes pensamentos repetitivos, com estas preocupações. Estes pensamentos são muito consumidores de energia, sobretudo as preocupações e os pensamentos de ansiedade. Então a criança fica cada vez mais vulnerável à ansiedade por conta destes pensamentos que ela recebe. E ela vai acabar por compreender, ok, a minha mãe não se sente segura, então o mundo não é seguro, então eu não me posso sentir segura também. Então não sinto, vou sentir ansiedade, vou sentir medo, vou decidir as coisas baseado no medo, vou evitar o contacto, etc, etc, ok? Na própria criança, para reduzir a ansiedade da criança, é importante cultivar o tempo livre na natureza, com a mãe ou em família, em que a criança possa estar descalça para fazer o seu aterramento e, ao mesmo tempo, fazer uma alimentação muito viva, muito fresca, baseada em vegetais crus, sumos também é muito importante, para que a criança possa repor a energia vital do seu corpo e estar no momento presente, sem preocupações, com um sentimento muito enraizado de confiança, de segurança, e este é o pilar da energia vital do Imunidade Guerreira, em que aprofundamos realmente estas formas de aumentar e elevar a energia vital da criança. Então, o objetivo deste vídeo é realmente trazer luz a um dos temas mais importantes da tua vida, que é a saúde dos teus filhos. Se tu queres cultivar uma imunidade guerreira, livre de químicos, inscreve-te já aqui no canal, subscreve o canal, aciona o sininho para não perderes as notificações dos próximos vídeos que eu colocar aqui. Então, vejo-te na próxima semana, à mesma hora. Um grande beijinho e grata por ter estado aqui a assistir.